entender, mas praticar aquilo que o Senhor tem colocado como desafio em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos começar louvando. Vou chamar a equipe aqui do vocal. Vamos começar, os irmãos podem ficar de pé. Vamos começar cantando Lar Feliz Nós Vamos Ser, adiantar o hino, e depois mais 2 músicas. Amém? Nesses dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada pondo em Deus a confiança, sendo assim lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. De tanta violência, nossos lares paciência devem ter, cada cultivando a tolerância, sendo assim lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter, pais e filhos buscando harmonia, com Jesus lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Antes de nós cantarmos as próximas músicas, vamos recitar o versículo bíblico que está no nosso boletim, que é Salmo 25, versículo 8 e capítulo 29, versículo 2. Vamos lá? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos ler agora todos juntos? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu.
tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como vai ser maravilhoso, né? Imagine tocar nas vestes do Senhor. Vai ser uma coisa maravilhosa, né, pra gente. E agora Deus Supremo és, soberano em glória. Não há Deus maior, não há Deus mais soberano, né? Não há outro Deus. Vamos cantar esse a nosso Deus. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo és, Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Obrigado, Senhor,
por estar aqui, ó Pai, por nos abençoar, ó Deus, por existir, ó Deus, porque o Senhor nos abençoa a cada momento, porque o Senhor nos deu o prazer de estar aqui, ó Deus, te louvando, te agradecendo, ó Deus, contando nossos problemas e sabemos, ó Pai, que o Senhor vai resolver. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Bem, os irmãos podem se sentar. No início deste ano, nós começamos a jornada bíblica, a jornada de leitura bíblica. Quem são os irmãos que estão fazendo a jornada bíblica fielmente? Alguns irmãos aí. Bem, é bom, a gente começa o ano animado, janeiro todos os dias, fevereiro, daí corre o risco de vir um carnaval, né? E se esquecer, né? De continuar a jornada bíblica e tal. Então vamos ter disciplina, porque buscar a Deus pela Bíblia, pela oração, além de ser algo que nós temos que ter prazer, tem que ter muita disciplina também. E nós, junto com a jornada bíblica, estamos com um desafio que o pastor Elias, junto com o Ministério da Educação Cristã, o Egildo nos deram, de decorarmos alguns versículos. Acho que são 42 versículos durante o ano, é isso, Edilson? 42 versículos. E hoje nós vamos decorar mais um versículo. Pedi pro Daniel jogar no Datashow, no telão. Semana passada nós decoramos um. Alguém se lembra de semana passada? Gênesis 1:3, né? A Anitta se lembra. Isso, legal. Tá, e hoje é 1 Crônicas 3:14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Então vamos ler juntos 2 vezes, para ver se a gente consegue decorar, né? E depois a gente vai falar decorado. Vamos lá? A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas 13:14. Vamos ler de novo? A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Agora, Daniel, pode tirar, por favor? Né? Vamos lá? A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou com a sua família e tudo que nele possuía. Amém. Eu preciso decorar bem esse versículo, né? Acho que vocês perceberam. Vamos sentar de novo? Eu, pelo menos? A arca de Deus, a casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía. 1 Crônicas 13:14. Uma das coisas que meus professores no seminário pegavam muito no meu pé, porque eu tinha uma dificuldade tremenda de decorar os versículos que eles pediam. Então, amém, irmãos. Pode parecer algo meio infantil, não sei para alguns, mas é algo para o nosso crescimento espiritual, decorar a palavra de Deus, né? E poder estar afiado nela e, quando precisar também, proclamar, sabendo ela de cor, para as pessoas que precisam de Cristo. Amém? Nós estamos numa série de palestras nesse mês de janeiro, falando sobre família, e hoje o nosso preletor é o Oswaldo Zalewska, e ele vai falar hoje sobre a família onde encontramos afeto. Mas antes nós vamos fazer o nosso momento de comunhão, que o Gilmar pediu, já estava esquecendo. Então, eu gostaria de saber se tem algum visitante na nossa igreja nesta manhã. Alguém que está nos visitando pela primeira, segunda vez? Não? Não é a primeira vez, mas qual é o nome da irmã, do irmão? Tá. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. A nossa irmã Fátima da recepção vai estar entregando agora um papelzinho para vocês. Preencham se sentirem à vontade. Amém? Mais alguém? Então vamos cumprimentar, dizer um Deus te abençoe. Cumprimenta pelo menos 10 irmãos aí perto de você. E depois nós vamos seguir para a nossa palestra. Amém?
Amém. Amém, irmãos? Então agora nós vamos ter a nossa mensagem da manhã, nossa palestra. Família, onde encontramos afeto, com o irmão Osvaldo. E eu vou chamar o irmão Eudilson, nosso líder de educação na igreja, para orar por esse momento. Graças a Deus, porque pela misericórdia do Senhor estamos aqui, recomeçando mais um período. Felipe, os jovens vão ficar aqui com a gente ou vão ficar com a gente? Que joia. Bem, como disse o Felipe, hoje o Oswaldão Zalesca vai estar à frente ministrando a palestra. Mais uma palestra a respeito da família. Nós vamos orar pelo Oswaldo nesse momento, Oswaldo, pedindo para que o Senhor esteja abençoando ricamente as palavras que você tem para a igreja nesse momento, para que cada um dos irmãos que aqui estão sejam ricamente abençoados por você nessa manhã, viu? Santo Deus, Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, o único Deus a quem podemos nos socorrer, ó Pai. E é por isso que Te buscamos nessa manhã, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio bem presente, nosso socorro bem presente. Eu queria colocar diante do Senhor a vida do Oswaldo nesse momento, Pai, e clamar da parte do Senhor bênção para a vida dele, bênção para todos aqueles que aqui estão, ó Pai. Unge esse Teu servo e que todas as palavras que sejam ditas por ele venham da parte do Senhor para a Tua igreja, ó Pai. Não permita que a gente volte para casa da mesma forma como a gente adentrou. A gente quer ser modificado nessa manhã. Por favor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Edilson. Obrigado à confiança que a liderança da igreja tem depositado quando nos convida para falar, que é uma responsabilidade enorme, mas só capacitados pelo Espírito Santo nós conseguimos desempenhar este papel. Muito bem, nós estamos falando sobre família durante esse semestre, trimestre, quadrimestre, não sei quando vai chegar, né? E hoje o nosso tema é família onde encontramos afeto. E ali vocês vejam, família, lugar de afeto, porque quando eu fui construir os slides, eu nem olhei para a planilha do Edilson, fui com o que estava na minha cabeça, mas nós estamos afinados, né? Apesar de mudar um pouquinho o tema lá. Porque lugar de afeto é onde nós encontramos afeto. Bom, eu nasci num lar cristão, com meus pais verdadeiramente temente a Deus, e, portanto, a minha casa sempre pôde ser considerada uma casa, um lugar de afeto, um lugar onde eu, meus irmãos, meus familiares encontrávamos afeto. É evidente que nem sempre, nem tudo era perfeito, mas eu nunca presenciei uma briga ou uma discussão entre os meus pais, embora eu e meus irmãos brigávamos muito, né? Mas entre meus pais eu nunca presenciei uma discussão, embora eu sei que eles tinham lá as suas diferenças, mas eles mantinham isso de uma forma que não descaracterizasse o nosso lar como um lugar onde, além dos meus pais e meus irmãos, vivesse também, morasse também, naquele mesmo espaço, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não cresci numa família perfeita, mas vivi num lugar de afeto, numa família de afeto. Também não consegui criar a minha família como uma família perfeita, porque também não somos nós perfeitos, não é? Mas tentamos fazer da nossa família um lugar de afeto. Lá na casa dos meus pais, nós nos sentimos acolhidos, e até hoje ainda, minha mãe já ultrapassando os 80, né? Recebe a gente com muito carinho, com muita emocionalmente acolhedora, fazendo com que nós nos sintamos seguros quando estamos com ela. Família, então, para nós sempre foi um lugar de restauração, onde nós podíamos ser acolhidos,
encontrar forças para superar coisas emocionais, espirituais que nós não conseguíamos superar sozinhos. Por que que isto foi possível na minha família? Está sendo possível na minha família hoje, é possível, foi possível assim lá na família da minha mãe, que eu fiz parte, até constituir a minha própria família. Porque nós temos procurado deixar Deus trabalhar na nossa vida, temos procurado deixar que Jesus realmente seja o exemplo do nosso comportamento. Muitas vezes temos vontade de chutar tudo pelos ares, de jogar tudo pela janela, não é? Mas quando a gente olha para a cruz de Jesus Cristo e vê o que Ele fez por nós, nós vemos que qualquer sacrifício pessoal, emocional que nós precisemos fazer para manter a nossa santidade diante de Deus, no relacionamento com a família, qualquer sacrifício vale a pena. Por que que é possível ter um lar de afeto? Porque Cristo nos amou, Ele nos ensinou a perdoar, Ele nos ensinou a servir e Ele nos ensinou a orar. Por causa disso, é possível ter na família um lugar de afeto. Infelizmente, eu sei que muitos lares não são assim. Por mim mesmo, eu não consigo avaliar os impactos de um lar que desajustado, onde o amor é exercido de uma forma doentia e disfuncional. O que isso pode provocar na vida de uma família, na vida de uma pessoa? Por isso eu quero desafiar você, nessa manhã, a deixar que Jesus Cristo tome conta do seu lar e Ele venha afetar o seu relacionamento para que nós tenhamos forças para lutar no nosso dia a dia. Minha proposta para essa manhã é de nós abordarmos o tema com base nesses 3 pontos, em cima de 2 definições, 5 afirmações e uma proposta. Então nós vamos trabalhar com 2 definições para que nós alinhemos os nossos conceitos sobre família, sobre lar, sobre isso que estamos falando, sobre o lugar de afeto. Nós vamos trabalhar com 5 afirmações que eu vou fazer baseado na palavra de Deus. E nós vamos no final fazer uma proposta, porque de nada adianta todo o nosso conhecimento com a palavra de Deus, de nada adianta toda a nossa habilidade, inclusive para decorar versículos, se isso não fizer uma diferença na nossa vida. Se nós não formos para a nossa casa hoje, daqui pouco mais de 1 hora, ou mais ou menos 1 hora, né? Se eu der conta de falar em 1 hora, né? Então, nós vamos para casa, nós vamos ter que chegar lá diferentes do que nós entramos, os nossos relacionamentos vão ter que ser diferentes lá. Senão, de nada adiantou a gente passar essa manhã aqui louvando ao Senhor, decorando versículos e não fazendo com que nada disso faça diferença na nossa vida e no nosso relacionamento. Então, a primeira definição que eu quero trabalhar com vocês hoje é a definição de afeto, né? Então está ali, afeto é impulso emocional que faz com que nossa vontade de agir aumente ou diminua, não é? Então quando nós falamos lugar de afeto, faz todo sentido para a nossa compreensão sobre a palavra afeto, porque nós compreendemos afeto como uma coisa boa. Mas na prática, afeto vem de afetar. E a gente pode ser afetado por coisas positivas e por coisas negativas. Por exemplo, numa ocasião especial, um aniversário, um ajuntamento da família, uma mãe resolve fazer um almoço especial. Então ela acorda mais cedo, ela vai para o mercado, compra mantimentos especiais, não é? Gasta mais até dinheiro do que ela gastaria no dia a dia, prepara aquilo com todo carinho, prepara aquilo com todo esforço e põe aquilo na mesa e a família não dá a menor bola para aquilo que ela fez. Não elogia, às vezes até critica, não percebe
que por trás daquele almoço tem todo um esforço especial. O que vai acontecer da próxima vez? Ela vai bater um rango e pronto, né? Então ela foi afetada negativamente pela reação da sua família em relação a todo aquele esforço que ela fez. Mas, na nossa compreensão, afeto, como eu disse, tem um lado mais positivo. Então, uma criança, por exemplo, que tenha dificuldades de aprendizagem na escola, ela chega em casa e dizendo: mamãe, papai, na escola meus amigos zombam de mim porque eu só tiro nota baixa, porque eu não dou conta de fazer os exercícios na mesma velocidade que eles fizeram, e eu não quero mais ir na escola, ou não quero mais fazer aquela matéria, ou começa a reagir de forma muito negativa, não é? E os pais, então, compreensivamente, não é, lhe dão encorajamento, lhe dão afeto, vão lhe dar amor, vão lhe dar compreensão, vão aceitar a dificuldade do menino, vão talvez procurar recursos para resolver aquela dificuldade. Então, fazem com que essas atitudes do pai e da mãe fazem com que a criança se sinta energizada, vamos falar assim, né? Vivificada, ou seja, se sinta encorajada a voltar para a escola e enfrentar aquilo que para ela é um grande desafio, mesmo sabendo que ela pode ser incomodada pelos comentários dos colegas. Por que essa definição é importante para o nosso estudo? Porque, na verdade, nós não vivemos só no lugar de afeto, nós não vivemos só no lugar, aliás, o que nos afeta não é só o nosso lar, só a nossa família. Nós vivemos no mundo, e no mundo está sim de gente querendo nos afetar negativamente. Nós saímos para a luta, nós saímos para a batalha mesmo, todos os dias, não é? Então, eu quando vou para o meu trabalho, eu enfrento várias batalhas, né? A começar pelo trânsito, depois chega lá, tem problema, né? Outro dia, alguém me comentou que estava desesperado, estava atrasado para chegar no trabalho e o trânsito não ajudava, então estava desesperado para chegar no trabalho. Eu falei assim, mas eu nunca tenho pressa de chegar no trabalho, porque eu sei que lá na minha cadeira está sentado um monte de problema que eu vou ter que tirar todos os dias. Então eu não tenho pressa de chegar nos problemas, né? E eu acho que essa é uma natureza nossa de não querer enfrentar os problemas, de fugirmos dos problemas, mas a nossa realidade é de que os problemas existem, nós enfrentamos as lutas, nós enfrentamos pessoas puxando o nosso tapete todo dia, nós enfrentamos pessoas zombando de nós enfrentamos pessoas que tentam nos levar por caminhos tortuosos o dia inteiro. Essa luta, então, que é real na nossa vida, é que nós vamos enfrentar todos os dias. Então, quando a gente sai para o mundo real, a gente sai para uma verdadeira batalha. Em princípio, a gente tende a pensar que essas lutas são coisas normais da vida. A vida é assim mesmo, as coisas acontecem assim mesmo, o mundo é injusto mesmo, o mundo é desencorajador mesmo, né? A gente tende a ter essa impressão de que cada um está buscando o seu lugar ao sol, cada um se defende como pode, e por isso é que nós temos essas lutas, não é? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, ele chama a atenção de que esta luta que nós estamos lutando não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando nós saímos para o mundo, né, que a gente às vezes está aqui na igreja, lugar santo, lugar muito espiritual, poucas lutas, né? Mas quando a gente sai para o mundo, luta, luta, luta e luta. Brincadeira, eu não acho que isso não. Eu acho que aqui dentro a gente tem as lutas também, né? Satanás passeia também por aqui, ele adora frequentar uma igreja, adora frequentar a casa dos irmãos, né?
para ver aonde a gente cai em tentação. Então ele está, quando a gente sai e encontra essas lutas, né, na verdade nós estamos lutando contra as hostes espirituais. Porque para nós nos darmos bem nesse mundo, nós temos que agir como o mundo age, não é? Isso significa que para nós nos darmos bem contra o mundo, nós temos que nos amoldar a ele. E não é isso que Jesus nos ensina. Nós temos que viver uma vida de santidade, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Por quê? Mas essa luta então que Paulo fala, puxa vida, vocês estão lutando contra as hostes celestiais, contra o domínio do príncipe desse mundo, contra as trevas. E que armas eu tenho para lutar contra isso? Eu não tenho armas para lutar contra isso. Quem sou eu? Todo conhecimento bíblico que a gente possa deter, todos os versículos que a gente possa decorar, não sou nada contra decorar os versículos, tá? Mas assim, todos os versículos que a gente possa decorar, eles vão nos ajudar, eles vão nos dar armas para que a gente possa lutar essa luta desigual. Agora, não adianta a gente fazer isso por nossos próprios meios, por nossos próprios desejos e conhecimentos. Por isso que Paulo também vai escrever na segunda carta aos Coríntios, a propósito. Segunda carta aos Coríntios, primeiro livro de Crônicas, tá? Só para, já que estamos na escola, né? Então, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Samuel, segunda carta aos Coríntios, segunda carta a Timóteo, ok? Então, no Velho Testamento é primeiro livro, no Novo Testamento é primeira carta, tá? Faz diferença isso. Ok, então, lá na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3 a 4, ele diz, pois embora vivamos como homens, ou seja, nós estamos lutando o nosso dia a dia aí, não lutamos segundo os padrões humanos, porque nós não vamos vencer mesmo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós precisamos de um lugar aonde vamos nos abastecer emocionalmente e recarregarmos espiritualmente as nossas armas para a luta do dia a dia. Porque as nossas lutas não são humanas, não são terrenas. Bom, já que eu mudei o título uma vez, de família, onde encontramos afeto para família, lugar de afeto, eu resolvi mudar de novo aqui, né? Sou teimoso. E coloquei aí, o lar é um lugar de afeto. Eu sei que o tema da nossa lição é família, mas me atrevi a mudar para lar, porque tem uma pequena diferença importante aí, eu vou explicar com o seguinte exemplo. Meu pai tinha 8 irmãos, mais ele 9, mais a minha avó e meu avô, 10 pessoas. A minha mãe, uma família um pouco menor, era composta de 6 pessoas. Se nós considerarmos que os irmãos do meu pai se casaram, cada um acrescentou mais uma pessoa na família. Se considerarmos que os irmãos da minha mãe e a minha mãe se casaram, nós vamos considerar que aumentou mais uma pessoa na família. Se nós considerarmos que em média cada um teve 2 filhos, eu acho que em média foi até mais, mas que em média cada um teve 2 filhos, e que esses filhos dos filhos já se casaram também, e hoje alguns dos meus primos já são avós, como é o meu caso também, não é? Então nós vamos ver que nessas simples 3 gerações da minha família, ultrapassa 100 pessoas. Simplesmente dessas 3 gerações que eu vi. Meus pais, meus filhos, meus pais, eu, meus filhos, e agora chegando à 4ª geração. Então já ultrapassa 100 pessoas na minha família. Agora, sabe o que é curioso? Essa grande família se dispersou. Alguns mudaram, foram para o exterior, nós ainda no começo não tinha Facebook, não tinha e-mail, então as cartas demoravam para chegar, o correio era um horror, as cartas chegavam para chegar, então
motivação para... Ainda continua, né? Hã? Chega? Hoje, né? Hoje, mas foi duro, viu? Hoje chega quando não é assaltado, né? Bom, então a gente escrevia uma vez, demorava para vir resposta, não vou escrever mais, né? Mandava uma foto, depois, deixa para lá, né? E a gente foi perdendo contato. Então hoje eu não tenho ideia que tamanho é a minha família, mas assim, por baixo passa de 100 pessoas. Tem gente que eu não vejo, que eu não falo há mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos. Outro dia eu descobri no Facebook um parente meu, bem próximo, que mora a 80 quilômetros daqui. Nunca conheci essa pessoa, próximo no sentido de consanguinidade. Mas nem conheço essa pessoa, nunca conheci essa pessoa. E essa então é a minha família. Uma família que se dispersou, uma família que mora aqui perto que eu nem conheço, outros que estão lá ao redor. Eu, se tanto, hoje tenho relacionamento com 20 pessoas de toda essa grande família. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que família, lugar de afeto, é meio complicado. Né? Se eu encontrar com esse meu parente que mora aqui em Barueri, aqui, e que eu nunca conheço, será que eu vou poder contar com o afeto dele? Não, ele não me conhece, ele não sabe nada da minha vida, eu não sei nada da vida dele. Talvez no começo nós vamos contar o que é um, o que é outro, o que faz da vida, o que não faz, o que estudou, onde que trabalha, mas não considerar isso como um lugar de afeto. Então, para mim, na verdade, o lar sim é um lugar de afeto. Por quê? Porque o lar é, na verdade, lugar mais pessoas. Para mim, esse é o lugar de afeto. Então, eu estou enfatizando o lar como lugar de afeto, pois é, inclusive, o primeiro lugar onde a criança recebe o afeto. Não é? A criança sai da maternidade, né? Alguns se atrevem a ter criança em casa, né? No sistema natureba, né? Mas sai para o lugar de... vai para o hospital, sai da maternidade, chega em casa e é lá que ela começa a receber os primeiros estímulos para tudo, né? Algumas mães orientadas pelos pediatras acordam os seus bebês a cada 3 horas para fazer a mamada, não é? Então, já é um estímulo, inclusive, de disciplina, de carinho, de cuidado. Não é? E esse estímulo de cuidado vai, no decorrer da vida, crescendo. É onde a criança é estimulada a andar, é onde a criança é estimulada a dar quando dá os seus primeiros passinhos e cai, papai chega lá e diz, vamos meu filho, você consegue, isso não foi nada, faz parte, vamos embora, faz parte do processo de aprendizagem. Não é? Então, isso são manifestações que afetam a vida da criança. Que a criança se torna mais ou menos segura de acordo com o grau de afetividade que ela recebe. Não é? Então, isso justamente é que nos leva à importância da definição agora do termo lar. O que é o termo, o que quer dizer lar? Lar é um lugar de convivência. Essa palavra vem do latim, lar, não é? Lare, e lare em latim, não que eu saiba qualquer coisa de latim, mas fui buscar nos dicionários, né? Significa lugar na cozinha onde se acende o fogão. A palavra lar significa lugar na cozinha onde se acende o fogão. Ou uma outra definição em latim, lareira, não é? Então, lar o significado de lar é lareira ou ao redor do fogão. Esse é o significado da palavra lar. Faz sentido para a gente por que lar? Não é? E de onde vem isso? No passado, nos invernos rigorosos lá da Europa, não é?
a família se reunia em torno do fogão, não é? Quando começava o inverno rigoroso, eles não podiam sair para suas atividades do dia a dia, principalmente para suas atividades do campo, né? Eles não podiam sair para canto nenhum. A gente andou vendo aí esses dias, bem recentemente, o que aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, com relação ao frio, às montanhas de neve. As pessoas não conseguiam sair para canto nenhum para fazer as suas atividades, os aeroportos pararam, as escolas pararam, e as pessoas tinham que ficar em casa e não tinham condições de sair para trabalhar, não tinham condições de sair para fazer nada. Imagina naquela época que não tinha toda a estrutura que tem hoje. Começava a época do inverno, o que as pessoas faziam? Eles ficavam dentro de casa. E melhor, ficavam ao redor do fogão, dentro da lareira, para se aquecer. A luta deles era fugir do frio. E eles estavam fugindo do frio em volta do fogo, em volta do fogão, em volta da lareira. Né? Quando a gente tem oportunidade de viajar, às vezes, na Europa, a gente vê as fazendas, pequenas fazendas, não tem fazenda grande igual aqui, Mato Grosso, aquelas fazendas imensas, milhares de campos de pasto, de trigo e tudo. Não dá para ter isso. Sabe por quê? Chega lá no inverno, a neve cobre os campos e o capim seca, fica lá dormindo até chegar a época de brotar de novo. E nesse tempo, os fazendeiros recolhem o seu gado para currais pequenos e vão abastecer o seu gado com comida que eles guardaram da época que o capim estava verde. Porque se eles deixassem o gado na neve, no gelo, o gado morreria de fome, não é? Então eles recolhem. Quando eles recolhem, o gado está ali do lado de casa, literalmente. Você imagina aqui uma parede de madeira, você dormindo aqui, e a vaca dando cria do lado de lá, e o bezerrinho chorando, e o boi mugindo, está tudo ali do lado, literalmente. Não é uma vida boa de fazendeiro, assim, de ficar, né, deixa as coisas acontecerem lá. Não, eles estão dentro de casa. Por quê? Porque ele não pode sair nem para cuidar do gado de tão frio que é. Então isso tudo acontecia em volta do fogo, em volta da lareira, em volta do fogão. Por isso que eu brinquei com a palavra convivência ali, porque é exatamente isso que quer significar convivência. Vocês notaram ali que na foto tem uma lareira artificial, o cara com controle remoto, né? E uma lareira artificial sendo controlada ali pelo controle remoto. Mas a família está ao lugar do fogo. Isso significa e quer dizer que nós, mesmo não estando vivendo naquele período de necessidade, de obrigatoriedade de estar ao redor do fogo, nós podemos ter a nossa família dentro do lar, numa verdadeira convivência. Não cada um no seu Facebook, cada um no seu iPhone, cada um no seu iPad, cada um no seu computador, né? Como é muito comum hoje. Mas nós temos que ter um momento de convivência no lar. Ou seja, convivência significa viver junto. E viver junto significa estar em comunhão verdadeira, sofrer junto, se alegrar junto, compartilhar dores, compartilhar dificuldades, compartilhar sentimentos, não é? E esse compartilhar não é aquele compartilhar, né? Assim, né? Aquele compartilhar azul que todo mundo conhece do Facebook. Não é isso. Não é ficar postando PowerPoint no Facebook. Não é esse compartilhar que eu estou fazendo. Mas aquilo que você olha olho no olho e diz: Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu estou com um problema sério aqui. Não estou dando conta de lidar com esse tema. Mãe, eu preciso de você. Irmãos com irmãos convivendo. O pai entendendo o processo de crescimento dos filhos, porque está ouvindo o filho, porque está convivendo, vivendo com, não é?
os filhos e os pais. Então esse processo de convivência é que deve caracterizar o verdadeiro lar, não é? Então, a gente vê que esse lugar que a gente tanto almeja estar, nem sempre é possível. Quando olhamos para os nossos lares, de fato a gente vê que há disfuncionamentos, mesmo no meu, né, que falei que tem entendo que meu lar é um lar de afeto, foi no caso dos meus pais também, né? Mesmo assim, a gente sabe que há disfuncionamentos e a gente então tem que olhar sempre para dentro de casa para um modelo, né? Como é que a gente sabe que uma coisa funciona ou não funciona? Quando a gente olha para um modelo que funciona. Então esse é o funcionamento perfeito. E como nós vamos achar a família perfeita para dizer, esse é o modelo que queremos seguir, né? E é lógico, nós como cristãos, como crentes de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá esse modelo, nós vamos buscar na palavra de Deus esses modelos, não é? E nós encontramos muitas famílias na palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Encontramos muitos modelos de família, mas eu ainda não encontrei em todos os modelos tradicionais de família nenhuma que pudesse servir de família padrão. Essa é a família exemplo. Aliás, encontrei uma sim. Vocês são capazes de citar algumas famílias e quem aposta na família que eu encontrei como a minha família de referência? Vamos lá. Participação, escola é isso, né? A gente esquece às vezes com um grupo tão grande, né? Quais são as famílias modelo da Bíblia? José e Maria? Noé? Josué? Abraão? São famílias modelo? Não muito, não muito. Tem boas referências, tem coisas boas acontecendo nessa família. O próprio Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus, ele teve uma família que foi um desastre, né? Teve estupro na família, teve incesto, teve morte, ele próprio foi perseguido pelo filho, enfim, desastre total da família. O homem segundo o coração de Deus. Como é que a família desse cara pode ser a minha família, não é? Família de Abraão, mentira na família, né? Enganação. Como é que esse cara pode ser meu modelo? Mas eu achei o modelo. Eu achei. E ninguém citou. Sabe o que é meu modelo de família? Adão e Eva. Não! Justo esse casal? Esse casal mesmo. Só que Adão e Eva, meu modelo de família, antes de Gênesis 3. Quando Adão e Eva foram criados, como é que eles foram criados? A imagem e semelhança de Deus. Logo, não é? Existe agora eu me esqueci a pessoa, se é um político ou um filósofo, que disse o seguinte: se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então Deus é um tranqueira. Como assim? Não, porque se ele olha, se as pessoas vão olhar para mim, ou vão olhar para o homem em geral, né, para a humanidade em geral, e vão achar que essa humanidade é a imagem e semelhança de Deus, logo Deus é a mesma coisa que essa humanidade aí. Então faz sentido o que ele pensa ao olhar para a humanidade hoje, como ela está se comportando, como ela está fazendo. Mas o fato é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso sim é verdade, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, e eu gostaria de ser
participante desta família, Adão e Eva, quando eles viviam no paraíso, não é? Depois, lá em Gênesis 3, a coisa descambou. E aí nós viramos essa tranqueira que nós somos mesmo enquanto pessoas, né? E passamos a depender e precisar da graça de Jesus Cristo para voltar ao nosso estado de igualdade e semelhança com Deus. Vamos dar uma olhada nessa família. Eu não encontrei uma figura melhor, não é difícil, porque ninguém fotografou Adão e Eva, né? Mas fico imaginando Adão e Eva antes de Gênesis 3, lá no paraíso, aquele lugar perfeito, lugar agradável, não tinha enchente, não é? Porque ali subia uma brisa que umedecia, subia uma névoa que regava todo o jardim, não é? A brisa, não havia esse calor que tem hoje, né? Então, se já está calor aqui, nem hoje está tanto, vocês imaginam aqui na frente falando, né? Então, assim, não existia esse calor que tem hoje, porque soprava uma brisa do jardim, diz a palavra de Deus, e Deus passeava com a brisa, né? Tinha de tudo para comer, podia comer qualquer coisa que tivesse ali, e não ia sentir falta de nada, não é? E eles tinham então Deus mesmo caminhando com eles, passeando com eles no jardim, convivendo com eles no dia a dia ali, não é? Eles caminhavam nus porque eles não tinham de que se envergonhar, porque eles não tinham o que esconder, eles não tinham o que proteger, porque não precisavam de nada disso, não é? Não havia calor intenso, não havia enchente, comida saudável à vontade, o trabalho deles era prazeroso. Que nome vamos dar para esse passarinho amarelo aqui, né? Vamos dar o nome de canário, né? Então era isso que eles tinham que fazer, porque Eva foi colocada no jardim para ajudar Adão na sua dura tarefa de cuidar do jardim, né? E a tarefa dele o que era? Era cuidar para que tudo acontecesse na beleza da harmonia que Deus tinha criado. Então, este lugar, esta família, era ou não era perfeita? É esse lugar, é essa família que eu devo ter como modelo. Porque esse momento de Gênesis 1 e 2, da primeira família, do primeiro lugar, é o modelo do reino de Deus. Deus criou o homem e a mulher e tudo que existe na terra para o seu louvor e glória. E isso é nada mais, nada menos que o próprio reino de Deus. Então, em Gênesis, capítulo 2, versos 9, 16, 17, nós vamos encontrar. Então, o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele não proíbe o homem de comer da árvore da vida. Já repararam isso? Eu já vi pergunta em escola dominical: Deus proibiu o homem de comer o quê? Ele proibiu de comer o fruto do bem e do mal e o fruto da árvore da vida. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que ele proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que ele proibiu de comer. Da árvore da vida ele não proibiu de comer, né? Então o homem tinha, na verdade, uma única proibição, que seria comer essa árvore. E por que Deus prometeu isso? Deus prometeu isso porque Ele disse assim: o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Era um castigo? No meu entender, não era um castigo. Sabe o que Ele quis dizer, no meu modo de entender? Que ao vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se separar de mim. A desobediência vai fazer com que vocês se separem de mim. E fora de mim, Deus, não há vida, né?
Nós podíamos imaginar assim que você, só para exemplificar, né? Não é um castigo que Deus deu, então, mesma coisa que você chega no prato de comida lá na sua casa e diz assim, não vou comer. Aí o prato diz, se você não comer, eu vou te matar. Não é isso. Né? Assim, mas se você não comer, você vai morrer de inanição. É uma consequência. E o que Deus estava dizendo então aqui para Adão e Eva é isso: olha, se vocês comerem dessa árvore da vida, vocês vão estar se desobedecendo, vocês vão se desligar de mim, e fora de mim não há vida. Por que isso? Porque em Atos, capítulo 17, verso 28, Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E só nele. Então não há vida fora de Deus. E não há vida de nenhuma maneira. É por isso que nós recebemos a sentença de morte. Não como castigo, mas nós, ao nos desligarmos de Deus, a nossa vida vai definhando. A nossa nutrição vai terminando e um dia nós morremos. Não é? Então esse é o problema de Adão e Eva. Que eles tinham duas árvores, não é, para escolher, entre tantas, eles tinham duas para escolher, porque o texto fala claramente da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, duas árvores para escolher. Qual eles vão escolher? A errada. Eles foram escolher a errada. E por isso que nós estamos aonde estamos. E por isso que nós somos, por nós mesmos, quem nós somos. Não é? Se eles tivessem escolhido a árvore da vida, não, nós queremos ficar para sempre com Deus, né? Aí eles iam escolher a árvore da vida, não iam desobedecer a Deus e a situação seria outra, né? Então, essa possibilidade deles escolherem veio exatamente do ponto de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus tem o poder de escolha sobre as coisas? Claro que tem. Se a gente falar que Deus não tem poder sobre alguma coisa, né, nós não compreendemos nada da palavra de Deus, não sabemos nada de Deus se a gente falar isso, né? Mas Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive poder de escolha. E quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele deu esse poder de escolha para o homem. E o homem, como disse, tinha 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar. E eu diria que ele tinha mais chance de acertar ainda, porque ele estava vendo aquele ambiente que ele estava vivendo, que era harmonioso, que era bom, que era agradável, não é? Ele estava vendo aquilo tudo e ele faz o quê? Aquele lugar ali é melhor. Vamos olhar para nós mesmos e ver quantas vezes nós olhamos para duas escolhas e nós tomamos a escolha errada, não por falta de segurança, não por que não sabemos o que está acontecendo ou o que vai acontecer, mas nós fazemos a escolha errada por nossa desobediência, por nossa vaidade, por nosso orgulho, por causa da nossa individualidade. Fora de Deus não há vida. E Adão e Eva, lá em Gênesis 3, o homem estragou tudo, né? Estragaram tudo. Foi quando eles fizeram a escolha errada e deu no que deu. Eles escolheram sair da família de Deus, daquele lugar de Gênesis 1, 2. A morte entrou na humanidade, consequentemente na família. E coisas terríveis acontecem no seio da família hoje em dia. Talvez não seja a realidade de vocês, a minha, mas eu me considero uma pessoa mais ou menos bem informada com o que acontece hoje em dia, porque leio muita notícia, esse negócio todo, então acho que sou bem informado, mas às vezes a gente escuta algumas coisas e a gente diz, nunca imaginei, com tudo que eu sei sobre o horror que acontece no mundo, nunca imaginei que pudesse acontecer isso, não é? E recentemente uma pessoa me contou uma experiência de que conheceu uma carcereira de uma penitenciária masculina, aonde estão isolados
mais de 1.000 presos, se não me falha a memória, mais de 1.500 presos, e só por estupro e abuso sexual de crianças. Porque eles têm que ficar isolados, porque se eles forem para a cadeia normal, aí os outros presos que não admitem nem esse tipo de maldade, não é? Mas eu estou falando de uma penitenciária, estou falando de um local desenvolvido, uma cidade desenvolvida, não é? Então não é lá, a gente já viajei ali por Manaus ali, né? Então aí você anda lá pelos rios lá e aí vê algumas coisas do tipo assim, uma casa com 20 filhos, né? Família com 20 filhos, e alguns são filhos do boto cor-de-rosa, que eles chamam lá, né? Mas o que é aquilo? É pai tendo relacionamento com a filha. Então, para não falar isso, né, eles falam que é filho do boto, né? E a gente vê os netos a cara do avô. O neto, cara, mas isso só acontece lá em Manaus, em Amazonas, no meio do Rio. Não. Eu estou falando de uma cidade muito bem desenvolvida, muito bem industrializada, muito bem avançada do ponto de vista de educação e escolas, não é? Onde tem mais de 1.500 pessoas presas só por esses 2 crimes. Então isso está acontecendo aqui, debaixo do nosso nariz, não é? Talvez não seja a realidade aqui dentro da igreja, mas o que acontece? Que muitas vezes o pai está abusando da filha, com a concordância da mãe, e até para a mãe, o cara chega bêbado em casa, né? A mãe, para se livrar do cara, entrega a filha para ele abusar. Assustador. Sabe, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, mesmo para aqueles que estão acostumados a ver Datena, Ratinho, essas coisas, né? Até quem está acostumado com isso choca. Choca, porque isso é uma realidade e está debaixo do nosso nariz. E digo mais, faço um parênteses aqui. Nós, como igreja, não deveríamos deixar isso passar em branco, não é? Como igreja, nós temos que tomar uma posição, ser o sal da terra, para que essas coisas não aconteçam. E como isso não vai acontecer? Só se o lar for um lugar de afeto positivo. Muito bem, feito esse parênteses contado essa história, não é? É possível que essas coisas tão graves não aconteçam no nosso meio, mas é verdade que muitas vezes nós estamos deixando o mundo nos afetar, ou seja, o nosso lugar de afeto está sendo o mundo, e estamos trazendo para dentro de casa e para dentro da igreja os afetos que o mundo nos entrega. E estamos sendo liberais com as nossas próprias escolhas para não enfrentar o mundo, não enfrentar a batalha. É mais fácil estar junto do inimigo, é mais fácil estar perto do inimigo. Eu não perco a minha fé no meu Senhor Jesus Cristo, mas ele acho que vai entender que é melhor eu estar de bem lá no meu trabalho, que é melhor eu, de vez em quando, fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, sem que os outros precisem saber, não é? Mesmo que isso seja errado. Eu acho que ele vai entender isso, e nós deixamos que o mundo nos afete com essas verdades, e acabamos trazendo o pecado para dentro de casa e para dentro da igreja, não é? Então a humanidade saiu completamente da rota original traçada por Deus, inclusive na família. Bom, se essa história é terrível, se essa sensação de que nós vamos ficar nessa para sempre, eu vou te dar uma boa notícia. Existe um caminho de volta. Não estamos condenados a viver eternamente, ou viver a realidade de hoje para sempre, até que a gente se vá desse mundo, para ir desfrutar então no futuro do reino dos céus, não é? Depois que Jesus Cristo voltar, nós vamos desfrutar, tudo bem? Não, eu creio que não.
eu creio que existe a possibilidade de nós vivenciarmos o reino de Deus, o reino dos céus, aqui, hoje e agora. Consequentemente, vivenciarmos um lar de afeto igual àquele de Adão e Eva, Gênesis 1 e 2. Ou seja, um lar onde existe afeto de alegria, de restauração, de cura, de motivação, porque todos nós precisamos viver num mundo onde impera a malícia e a maldade de Satanás. Mas nós podemos ter hoje, aqui e agora, um lugar aonde nós possamos chamar de lugar de afeto, reino de Deus. E onde eu baseio para fazer essa afirmação? Me baseio em João capítulo 14, 30, e aí não deixa dúvida para mim que, embora salvos pelo sangue de Jesus Cristo, estamos vivendo fisicamente dentro do campo de batalha do inimigo, e nem para Jesus isso era dúvida, na medida que em João 14, 30 ele disse, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem direito sobre mim. Então Jesus estava consciente, como eu estou consciente, que nós estamos vivendo neste mundo que não é do Senhor Jesus. Ainda. Não é do Senhor Jesus. Então é uma falácia a gente dizer Sorocaba é do Senhor Jesus. É diferente, como tem nas entradas da cidade, se é que tem ainda. Nós podemos dizer sim, nós queremos que Sorocaba seja do Senhor Jesus. E aí nós vamos fazer por onde? Mas dizer que Sorocaba é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, que São Paulo é do Senhor Jesus, não é verdade. O príncipe deste mundo é Satanás, Jesus mesmo reconheceu isso em João 14, 30, mas também eu quero afirmar para você que o reino de Deus, embora nós estejamos vivendo neste reino de Satanás, o reino de Deus não vai se tornar uma realidade para nós apenas quando nós formos transportados além dessa vida. Ele já está instalado nesse mundo. Presta atenção o que Jesus orienta em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas, e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Por que ele está dizendo para os homens? Busquem primeiro o reino de Deus. Ele está falando de um tempo futuro? Não, está falando de um tempo agora. Busquem primeiro isso, depois vocês vão buscar a sua comida, a sua bebida, o seu dia a dia, mas busquem primeiro o reino de Deus, pratiquem primeiro o reino de Deus. Então pratiquem aqui agora. Ele não está falando do futuro, ele não está falando de quando nós fomos trasladados, seja pela morte, seja pela segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está dizendo agora, não faria nenhum sentido Jesus mandar buscar primeiro o reino de Deus, se ele estivesse falando de alguma coisa. Depois em Mateus capítulo 12, verso 28, ele diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Faria sentido ele dizer chegou, se ele estivesse falando do futuro? Não faria. Ele falou, chegou. Ele não falou, vai chegar o reino de Deus. Não, chegou para vocês o reino de Deus. Porque agora tem alguém aqui que pode expulsar demônio. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, tem alguém aqui que representa o reino de Deus. Nesse momento era ele próprio, Jesus Cristo. Tem alguém aqui que representa o reino de Deus e o reino de Deus chegou. Então ele não está falando do futuro, ele está falando do agora, não é? E ele está então falando do agora, de um reino que já está instalado aqui, que já tem um exército instalado aqui, e eu espero que todos nós estejamos engajados nesse exército do Senhor Jesus Cristo, e nós somos súditos dele, e por causa disso nós temos que cumprir a constituição do reino. Qual é a constituição do reino de Deus? É só ler o Sermão da Montanha. Se você não ler mais nada da palavra de Deus, se você observar e obedecer o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, você alcançou o reino de Deus. Diante de tudo que nós observamos, que ocorre no mundo, talvez vocês tenham dúvida e talvez façam as mesmas perguntas que façam as mesmas perguntas que os fariseus fizeram a Jesus lá em Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu,
O reino de Deus não vem de modo visível. E a gente olha para o mundo e diz, onde está o reino de Deus? A gente não vê sinais do reino de Deus, não é? Nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E de que época Jesus está falando aqui? Do futuro? De novo não, senão ele estaria falando, estará no meio de vocês. Não, ele está falando agora, o reino de Deus está no meio de vocês. Ele não está aqui, está ali, ele não está na igreja batista de Boas Novas, ele não está na igreja presbiteriana não sei o quê, ele não está na igreja independente, ele não está na igreja católica, ele não está em comunidade não sei o quê, ele está entre vocês. Não é? Por que ele estava dizendo isso? Porque a partir da morte dele, ele iria pedir ao Espírito Santo que viesse e habitasse entre nós e instalasse então definitivamente o reino dele aqui na terra, não é? E por que também ele nos ensinaria quando nós orássemos a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, não é? Não é, vamos, espere aí que nós vamos o teu reino, não. Nós oramos, venha a nós o teu reino. Então nós estamos pedindo que o reino venha e se estabeleça entre nós, e por isso nós vivemos em santidade. É esse o propósito. Então, acho que a minha afirmação de que o reino de Deus já está instalado entre nós, não deixa dúvida. Se alguém discorda, por favor, pode levantar a mão, mas vai ter que citar os versos que isso comprovem a discordância. Alguém se atreve? Não? Ok, vamos em frente. Muito bem, porque a discordância não é minha, a discordância é da palavra de Deus, não é? Como ainda, se o reino de Deus está instalado aqui, nós temos ainda uma questão a esclarecer. Como que ele está aqui, como que nós podemos identificá-lo? Ou seja, um pouco mais ou menos a mesma dúvida que os fariseus tiveram, não é? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 7, deixa bem claro que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Como nós reconhecemos o reino de Deus? Quando nós reconhecemos que há justiça, que há paz e que há alegria no Espírito Santo. Não é? Então, o reino de Deus pode estar entre nós se houver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é? Então, sabendo que ele veio e já fez morada em nós, fica muito claro, não é? Para mim, o que está escrito em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não tenho dúvidas que com a descida do Espírito Santo, o reino de Deus se infiltrou aqui no reino de Satanás, e eu e você que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, estamos cheios do Espírito Santo, somos a morada, somos o próprio reino de Deus. Logo eu posso afirmar que a família cristã, isto é, salva por Jesus Cristo e cheia do Espírito Santo, é uma recriação do modelo original do reino de Deus, daquele reino onde Adão e Eva foram instalados, não é? Então, como testemunhas do poder de Deus, nós temos um lar onde as condições originais do paraíso foram recriadas. Pelo sangue de Jesus nós fomos levados de volta àquele jardim, de onde nunca deveríamos ter saído por escolha de Adão e Eva. A minha família e a sua, então, pode de fato ser um lugar onde nós não nos envergonhamos da nossa nudez emocional, de nos revelar, da nossa transparência de sentimentos, onde nós demonstramos as nossas fraquezas, onde as pessoas conhecem as nossas dependências, porque Deus passeia no meio do nosso lar, no meio desse jardim recriado pela presença do Espírito Santo. A intimidade com Deus, a intimidade entre os membros da família. E porque nós somos aceitos por Deus, nós podemos aceitar o outro como ele é. E porque nós somos perdoados, nós podemos perdoar. E porque nós recebemos vida, nós podemos vivificar. E porque nós fomos curados, nós podemos curar. E porque nós somos restaurados, nós podemos restaurar. Esse deve ser o nosso lar.
a recriação do jardim de Deus, a recriação do reino de Deus através da vivência do Espírito Santo no meio do nosso lar. E porque nós somos afetados pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós somos afetados pela presença do Espírito Santo, nós podemos ser um lugar de afeto, né? Os pais, filhos, os irmãos são trazidos de volta ao jardim quando recebem Jesus Cristo como Salvador e deixam o Espírito Santo atuar. Talvez a sua família e muitas famílias ainda não chegaram a esse ponto. Mesmo aquelas famílias mais equilibradas de afeto e de vivência com o Espírito Santo, sempre têm o que melhorar. E se ainda está com problemas na sua família, tenho uma única sugestão, ainda não é a minha proposta. Ore, como Jesus ensinou. Venha a nós o vosso reino. Mas ore com consciência, porque quando o Espírito Santo começar a agir na sua família, ele vai sair quebrando tudo. Vai sair quebrando os seus pecados, os seus prazeres, a sua individualidade, o seu egoísmo, o seu e o meu, né? Egoísmo, as suas traições. Ele vai sair quebrando e revelando tudo. Então ore com consciência, né? Porque você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que aceitar o outro como ele é. Você vai ter que se humilhar. Vai ter que servir, exatamente como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ao pedir que venha a nós o vosso reino. Porque pedir perdão para que Deus instale o seu reino na minha família significa começar por mim. Não adianta dizer, minha família é disfuncional porque o meu filho, a minha família é assim porque o meu marido, a minha família não consegue ser melhor porque a minha esposa. Não, não, não. Venha o teu reino e habite em mim, a começar em mim. Se nós tivermos essa consciência, se nós trouxermos o Espírito Santo morar a nossa família, nosso lar, através de nós mesmos, nós vamos começar um movimento de restauração, um movimento de cura. Então eu quero convidar você, na sequência aqui, nós vamos cantar uma música. E eu quero convidar você a refletir, sobre como está a sua família e o que ainda pode ser melhorado, deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E nós vamos cantar uma música conhecida, que muitas vezes nós cantamos desapercebidamente. Muitas vezes nós cantamos desapercebidamente. Mas eu queria que você fizesse dessa música uma oração. Se de fato o teu coração está voltado a trazer o reino de Deus, diga: Senhor, começa em mim. Quebra tudo a começar em mim. Esteja disposto, se coloque diante de Deus. E se você, ao fazer essa oração cantada, sentir o desejo de mudar a sua vida, tomar essa decisão diante de Deus, eu quero que você fique em pé e continue cantando no seu lugar. Mas se você não quer tomar essa decisão, por favor, as pessoas não vão se incomodar de você ficar sentado. Deus não vai te mandar um raio na cabeça se você ficar sentado. A igreja não vai te excluir se você ficar sentado, se você não tomar essa decisão. Mas, por favor, tome essa decisão conscientemente, fazendo disso uma oração. Se não quiser cantar, não cante. Se for muita responsabilidade para você, não cante. Mas se você cantar, faça isso diante de Deus com todo o seu coração. Essa música que nós vamos cantar, como uma oração. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos
como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo seja assim, como a perfeição, a começar em mim. Se você de fato quer fazer disso uma oração, se coloque de pé agora, nós vamos orar juntos com vocês. Na consciência de que o reino de Deus está conosco, na consciência de que nós temos a responsabilidade de representá-lo da melhor maneira possível, de que o nosso lugar pode ser o nosso lar, a nossa família pode ser uma família de afeto. Senhor, nos curvamos diante do Senhor e pedimos a Tua compaixão, a Tua graça, porque sei que o Senhor, ao olhar para o nosso coração, encontra tanta coisa, ó Deus, que não lhe agrada. Mas é de coração que nós fazemos essa oração agora. Começa quebrando o meu orgulho, a minha vaidade, a minha individualidade, as minhas traições, os meus pecados, as minhas mentiras. Tira a máscara, ó Deus, que nós usamos e faz com que nós sejamos verdadeiros sal da terra e luz no meio da nossa família. Que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida de uma maneira que a nossa família seja transformada e que outras pessoas sejam transformadas e que outras famílias sejam transformadas para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar. Amém, irmãos? Deus abençoe, Osvaldo. Obrigado pela sua instrumentalidade aqui na igreja. Eu vou pedir para a equipe, o Grupo Dom de Deus, vir aqui à frente. E nós vamos terminar o culto cantando essa música que acabamos de cantar na palestra, né? Como louvor. Juntos aqui. A começar em mim. Que nós possamos realmente a começar, cada um individualmente, aquilo que tem que ser mudado por Deus, como recebemos como desafio nesta manhã, e juntos em comunidade, como igreja. Pedir para os irmãos ficarem de pé, e os irmãos nesta música, aqueles que trouxeram seus dízimos, ofertas, podem também depositar aqui no gasofilácio. E depois nós encerramos com o momento de comunhão e até a noite. Deus abençoe os irmãos. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco de modo bem claro, Pai. E nós
sempre temos a sua reafirmação de que a família é um projeto teu e que o Senhor luta por nós como família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente crescer nesse sentido, Pai. Porque em casa nós mostramos quem de fato somos, espiritualmente e nos outros sentidos. E nós temos que realmente, como família, nos colocar mais de joelho, lutar mais por um amor sincero, verdadeiro que vem de Ti, por mais afeto, Senhor, começando cada um aqui, Senhor. Nos dê uma boa tarde, Senhor, uma tarde feliz em família, Pai, e que a noite também seja uma noite abençoada aqui na igreja e que o Senhor continue falando conosco durante essa semana, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Estamos terminando o nosso culto. Cumprimenta os irmãos que estão ao seu redor e Deus te abençoe e até a noite.